skimmer e ozônio. Bom, vamos lá do início, tá? Bom, no caso, né, vamos falar específico de flotação. Tá? Quando a gente pensa em flotação, essa imagem aqui ela é linda, né? Ela define esse processo unitário. Tá? Por quê? Porque quando a gente pensa em flotar, né, nós estamos pensando em elevar a sujeira para a superfície. Né? Qual que é o comum? Né? O comum é a gente pensar em sedimentar, por conta do efeito da gravidade. Né? Então, nós temos a ação da gravidade sobre as partículas mais densas que a água vão tender à sedimentação. Então, uma água decantada é uma água que passou por um processo de sedimentação, no qual os sólidos foram para o fundo. Exemplo prático, em recirculação, decantadores. Né? Os decantadores são chamados decantadores, sedimentadores, clarificadores, tem vários nomes, tudo a mesma coisa. Qual é o processo unitário que está acontecendo ali? Efeito da gravidade sobre a lâmina da água, partículas mais densas estando em estado de fluxo laminar vão parar no fundo do recipiente, né? E aí você tem várias técnicas de fundo, de formatação de fundo, para facilitar a remoção desses sólidos, ok? Por que eu relembro isso? Porque a flotação é o oposto da sedimentação, tá? O que a gente quer que aconteça com o sólido presente na água é o oposto. Então, a flotação eleva o sólido na coluna d'água, né? Como? Usando uma bolha de gás, né? Usando uma bolha de ar, usando uma bolha de oxigênio, usando uma bolha de ozônio, né? Como eu falei na outra aula. Normalmente ar, né? Porque é o mais barato, tá? Para a gente usar nessa instalação. Então, nessa imagem aqui, uma imagem bem legal, ela tem uma bolha, né, de ar e as partículas aderidas a essa bolha. Ah, olha que legal. Como é que isso acontece, tá? Como é que isso se forma? Vamos lá. Então, num fluxograma de sólidos presentes na água, imagina que na nossa água, né, nós temos uma quantidade de sólidos, né? Esses sólidos, eles podem ser dissolvidos na água ou suspensos na água, né? Esses sólidos dissolvidos ou suspensos, eles estão na sua forma inerte, que são chamados de fixos ou inertes, ou cinzas, né? A gente encontra esses três nomes para as mesmas coisas. Ou voláteis, né? Ou eles são aí orgânicos e, portanto, eles volatilizam, né? Então, isso a gente tem fixos e voláteis, tanto para os dissolvidos quanto para os suspensos. Aonde que entra a remoção de sólidos por flotação? Tá? Ela entra num meio de campo aqui, ó. Tá? A flotação, ela vai atuar numa parcela de sólidos suspensos, quase tendendo aos dissolvidos. Tá? Então, nesse gradiente de sólidos que a gente tem, nós vamos trabalhar com flotação para aquicultura para partículas pequenas, né? Partículas que são levemente mais densas que a água e partículas que são menos densas que a água, ou seja, partículas que já têm uma dificuldade de sedimentar. Tá? O que nos interessa na flotação, é remover partículas que têm uma tendência natural a flotar. Tá? Então, esse processo aqui vai ser estimulado, tá? Através de um método artificial, né? Como que isso é feito? Novamente, vou fazer uma analogia com tratamento de água, tá? Então, quando a gente tem a água entrando num sistema de abastecimento público, ela vai receber um coagulante que vai provocar nessa água uma mudança eletrolítica, mudando a carga iônica dessas partículas e fazendo com que elas tenham afinidade eletromagnética de se conectarem.
e aí você tem a formação do floco nesse estágio. Quando o floco é formado, ele passa por um sistema de sedimentação ou de filtração. Depende da característica desse floco. Se for um floco bastante denso, não justifica eu fazer sedimentação. E aí eu quero já que vocês comecem a pensar em como aplicar isso na aquicultura. Não faz sentido a gente colocar um flotador lá no início do processo de tratamento de água, num sistema de engorda, tá, gente? Não estou falando de aquário nesse momento, né? Por quê? Porque num sistema de engorda, a carga de sólidos oriundos de fezes e resto de ração é muito maior do que dos sólidos que estão ali flutuando na água, né? Então, primeiro, eu sempre vou remover os sólidos mais grosseiros, os sólidos suspensos de maior densidade. Depois eu vou pensar em remover os sólidos suspensos de menor densidade, tá? E aí os métodos de flotação podem ser muito interessantes. Quando a gente usa flotação, normalmente nós estamos adicionando ar no sistema, tá? Para que esse ar entre em contato com as bolhas e faça a etapa de desinfecção, de remoção de sólidos. Como essas partículas em contato com as bolhas são, em alguns casos, partículas orgânicas, né? E ainda mais se a gente traz esse conceito para a aquicultura, nós temos uma melhoria da qualidade da água significativa. A gente consegue tirar compostos bastante interessantes na água. Na aquicultura, a gente se beneficia dessa clarificação, dessa purificação da água, principalmente em relação aos compostos nitrogenados, ou quando a gente tem, por exemplo, cultivos de microalga em que a gente precisa fazer a colheita dessas microalgas. Por quê? Porque a microalga tende a ter uma densidade menor do que da água, ou muito próxima da água, e ela fica na coluna líquida, né? Métodos de flotação, eles são aplicados à indústria, né, já há bastante tempo, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês vão ver que são praticamente todos, né? A gente pode usar técnicas de flotação para águas de frigorífico, de abatedouros, de laticínios, refinarias de óleo, tá? Indústria de bebida, indústria beneficiadora de fumo, indústria de alimentícias, separação de ferro, indústria de papel. Então, o mercado dos flotadores é um mercado bastante amplo, né? Por quê? Porque a gente consegue ter um método muito rápido de tratamento de água, né? Então, a técnica de sedimentação, ela é boa, mas ela é por gravidade. A técnica de flotação, ela é imediata. O tempo de contato do ar com a bactéria e a elevação dessa partícula para a superfície da água é muito rápida. Então, você consegue, num equipamento de pequeno porte, tratar muito bem a água, removendo essa carga, muitas vezes orgânica, de óleos e graxas e sólidos suspensos, tá? Quando a gente aplica, então, esse ar dissolvido no líquido, nós estamos aplicando um ar pressurizado, que vai provocar uma separação sólido-líquido, né? Às vezes até líquido-líquido, com as bolhas de ar que vão ser produzidas. Esse processo das bolhas de ar tem um requisito de tamanho, então eu preciso ter microbolhas. Aqui está escrito errado, está um U aqui na minha apresentação, né? Mas é microbolhas, né? Então eu preciso que essas bolhas tenham um tamanho bastante reduzido, para que a gente consiga uma eficiência na remoção dos sólidos suspensos, tá? Então, professor, então o flotador aplicado à aquicultura, ele serve para remoção de sólidos suspensos? Sim, sólidos suspensos de pequenos diâmetros. Não adianta eu querer remover um resíduo de fezes com um flotador, porque ele vai ainda estar numa densidade maior do que da água, eu vou ter que colocar muito ar nessa água para elevar essas partículas de sólido. Então, esse volume de ar aplicado, ele tem um custo de energia elétrica, tá? Então, o dimensionamento do equipamento tem a ver com a vazão de ar aplicada, né?
e a eficiência de remoção desejada. Tá? Para a gente descobrir qual vazão de ar que deve ser aplicada num flotador, nós fazemos testes de bancada. O mais comum é o flotateste, que é esse equipamentozinho aqui, né? Ele é uma câmara pressurizada em que se injeta ar também pressurizado e você forma uma água até esbranquiçada de tanta microbolha que tem ali. E aí você coloca essa ar, então aqui está a câmara pressurizada, você coloca essa ar em contato com a água que vai receber o tratamento, né? E aí esse ar, ele tende a ir para a atmosfera, no que ele vai para a atmosfera, ele carrega a sujeira junto. Aqui é uma foto real de um experimento que a gente fez, usando o flotateste, uma orientanda minha, em que a gente quis mostrar a visualização do que é uma água saturada de microbolhas e uma água normal, né, que não teve a injeção. Percebam que ela fica com a cor esbranquiçada, justamente pela questão da saturação das microbolhas. Tá? E aí fica uma dica importante quando a gente estiver falando lá dos skimmers, né? O skimmer é um nome em inglês comercial para um flotador aplicado à aquicultura, né? Então, quanto menor for a microbolha, né, mais eficiente vai ser a remoção desses sólidos no líquido, tá? Como é que se dá essa interação da bolha com a partícula? Tá? Bom, primeiro de tudo é entender, que eu acho que vocês, a essa altura aí do campeonato, já sabem, né, de cor e salteado, que o fluxo de ar, ele é ascendente, ele é de baixo para cima, tá? E aí, normalmente, nós temos 3 etapas envolvidas nesse aspecto da remoção de partículas com ar pressurizado, né? Colisão, que é entre a partícula e a bolha, então eles precisam se conectar. Então vejam que é o oposto da decantação, em que a gente tem que ter fluxo laminar. No caso de um flotador, nós temos fluxo turbulento, então a gente precisa de turbulência para ter essa colisão. Tá? A união da partícula e da bolha, né, que tem a ver com aspectos hidrofílicos da partícula e hidrofóbicos. Tá? Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E a ascensão desse agregado, né, bolha-partícula, na superfície da água, né, e consequentemente, eu acho que eu tenho que pôr mais uma etapa ali, a remoção, porque se a gente não remove, a bolha estoura e a partícula volta para a coluna líquida, tá? Então, um flotador que não está funcionando, por exemplo, é um flotador em que essa conexão bolha-partícula-remoção não está eficiente, né? Ele, às vezes, pode produzir uma densidade de microbolhas bastante interessante, mas chega na superfície, a bolha estoura antes da remoção dessa bolha-partícula, né? Que é o que a gente chama de escuma. E aí o flotador não vai funcionar. Aqui a gente tem uma outra imagem que mostra bastante como é que essa interação funciona num método semelhante, né? Não necessariamente é um método de flotação clássico, um método científico, para que a gente consiga visualizar como é que isso funciona, né? Então, você tem uma bolha de ar, as partículas por afinidade iônica, né? Elas se conectam a essa bolha, e como o ar é volátil, né, ele tende a ir para a superfície, ele carreia, né, essa bolha, tá, para a superfície. Modelos de flotador. Eles podem ser retangulares, eles podem ser circulares. Eu trouxe aqui outros modelos de flotadores para que vocês aprendam, né, a interagir com os outros mercados, né? Então, aqui a gente tem um flotador circular de grande porte, muito parecido com o skimmer, né? O que a gente pode observar aqui? Nós temos uma ponte raspadora desse lodo, né? Dessa escuma formada. Aqui a gente tem um flotador retangular. Percebam a diferença do lodo que está aqui na superfície, está sendo constantemente raspado lá para o outro lado, né, do equipamento, e a água aqui clarificada. Olha a diferença. Tá? Olha a diferença, é um espetáculo, a gente consegue eficiências maiores do que 95% na remoção de matéria orgânica
de nitrogenados, de fosfatados, só com a implementação dos flotadores, né? Em muitos casos, para tratamento de água residuária, nós temos que usar produtos químicos coagulantes para aumentar a densidade desse floco e aumentar a afinidade dele com a bolha de ar. Na aquicultura, isso já não é tão comum, tá? Dificilmente a gente vai usar coagulante para que a gente obtenha uma boa eficiência de flotação. Por quê? Porque todo coagulante ou floculante, ele vai deixar resíduo na água. E aí, para eu optar por essa solução, para vocês optarem no futuro por essa solução, nós temos que entender se esse resíduo vai ser tóxico aos animais. E em muitos casos é, né? Então, não é muito comum o uso de coagulante e floculante na água, principalmente uma água que vai sofrer recirculação, tá? No caso dos skimmers, então, novamente, skimmer não é um nome brasileiro, skimmer está em inglês, e ele significa fracionamento é um fracionador de espuma. Então, se a gente quiser, um dia, se vocês estiverem trabalhando em órgão público, vocês têm que construir os termos de referência sempre pautados na linguagem brasileira, no português, tá? E aí, a gente precisa saber o que cada nome em inglês significa no Brasil, né? Então, o protein skimmer é um fracionador de espuma, tá? Ele é um flotador, né? Mas o jargão do dia a dia, o pessoal fala skimmer, assim como fala SUMP. SUMP não existe em português. O que existe é tanque de equalização, né? O caixa armazenadora, né? Ou elevatória, né? Então, SUMP tem essas 3 traduções, dependendo de como qual é a hidráulica desse SUMP ali envolvida, né? Mas a aquicultura usa muito isso, né? Então, ok, a gente vai se adaptando e entendendo como é que está esse mercado. Nós temos, então, nesse fracionador de espuma, um objetivo bastante peculiar, no caso aí dos skimmers, que é a remoção dessa proteína surfactante que existe na água. O que é proteína surfactante, professor? A proteína surfactante, ela está vinculada aos lipídios que estão nas moléculas aí de proteína. Então, a ração, ela tem lá uma concentração de carboidrato, proteína e lipídio. Esse lipídio normalmente está associado a uma molécula proteica também, de origem animal, tá? E essas proteínas de origem animais normalmente têm uma concentração importante de proteína surfactante. Essa proteína surfactante, ela tem uma carga, vou desenhar aqui, ela tem uma carga, isso é que normalmente eu faço no quadro, ela tem uma carga de uma molécula que a gente chama hidrofílica e hidrofóbica, tá? Então, é uma molécula que um polo tem afinidade com a água, né? Então, aqui tá, por exemplo, a bolha de ar. Então, um polo, e aqui tá a água. Um polo tem afinidade com a água. E o outro polo tem aversão à água, tá? Então, esse é o que define uma partícula, uma proteína surfactante. O polo que tem afinidade com a água vai ficar na água. O polo que tem aversão à água, que é hidrofóbico, ele tende a se conectar de maneira bastante facilitada à bolha de ar. Então, vocês já devem ter ouvido falar que os skimmers servem para remoção de proteína da água, de compostos nitrogenados na água, né? Que compostos nitrogenados são esses? São todas as moléculas de nitrogênio? Não, não são. São as moléculas de nitrogênio que têm como característica essa proteína surfactante, que tem como característica, então, partículas, moléculas, que têm aversão à água e tendem a flutuar, porque elas estão em busca, né? Vamos pensar assim, dando vida aí às partículas, elas estão em busca do ar atmosférico. Quando eu injeto, né, as bolhas de ar no fracionador de espuma, essas partículas se conectam às bolhas e vão para a superfície, né? E essa superfície, então, transborda, né, na formação da escuma,
né? E forma, então, aí é armazenado aí no copo coletor, e esse copo coletor precisa ser drenado, precisa ser esvaziado constantemente, tá? A vazão de água a ser passada no skimmer tem que estar combinada com a vazão de ar para que esse fracionador de espuma seja eficiente, né? E o que a literatura nos mostra é que partículas maiores ou iguais a 30 micrômetros podem ser removidas pelo skimmer. Só que, em geral, partículas que têm 100 micrômetros não são muito bem removidas por skimmers, por conta da densidade dessas partículas, elas já começam a ter um certo peso, tá? A ter uma certa massa significativa, né? Então, a gente pode fazer um pensamento aqui que um fracionador de espuma trabalha nessa faixa intermediária, né? Se eu quiser remover partículas menores do que 30 micrômetros, não vai ser com um fracionador de espuma. Tá? Aí eu vou usar um método de digestão aeróbia. No caso dos MBBR, seria uma opção, né? Isso faz com que o posicionamento do skimmer ele tenha uma certa flexibilidade na hora de compor o sistema de recirculação aquícola. Em alguns casos, ele pode estar antes do biofiltro, em outros casos, ele pode estar depois do biofiltro. Todos dois têm que funcionar, desde que sejam dimensionados considerando essas características próprias, percebam? Bom, aí a gente vai novamente conhecer o que tem no mercado. Esses são skimmers de pequeno porte, em instalações até mesmo de bancada, né? E que você encontra para comprar pronto, né? Ou tem também tá crescendo muito essa coisa de DIY, né? Faça você mesmo, né? Do yourself, né? Em que você pode construir o seu skimmer, né? Professor, então o que vale mais a pena? Eu faço o meu skimmer ou eu compro um pronto? Bom, eu sou da teoria de que a gente deve se apropriar e se beneficiar de quem já estudou e já desenvolveu o seu próprio equipamento. Mas nada impede que vocês construam. Respeitando esses princípios de funcionamento, todo fracionador de espuma vai funcionar. Então, se eu tiver uma bomba pressurizadora de ar, com um bico injetor, por exemplo, nesse momento está bem famoso na aquicultura o uso dos nozzles. O que são os nozzles? Novamente, é um nome em inglês que a gente está incorporando no jargão técnico, né, da aquicultura. O nozzle nada mais é do que um bico dispersor. Sabe o spray que a gente usa, aqueles bicos de spray, uso culinário, uso na dermatológico, diversos usos que a gente tem na nossa vida do dia a dia, né? Ele é um nozzle, tá? Então, é um bico que tem uma função de entrada de um líquido e a dispersão em microbolhas desse líquido, né? Então, ele faz aí uma dispersão. No caso de um nozzle aplicado à aquicultura, você vai entrar com ar junto com água. E aí, no que ele for dissipar essa água, já vai ser uma água carregada de microbolhas. Muito interessante o uso dos nozzles, por conta da redução de motorização do sistema. Você usa um conjunto motobomba, muitas vezes convencional, com uma baixa potência de motobomba, e consegue uma alta eficiência da dissipação de microbolhas no sistema, diferente de usar um aerador, né, como é que é? Me fugiu o nome agora. Um equipamento de aeração que puxa o ar atmosférico e coloca esse ar dentro da água, né, dentro do sistema. Tá? Aqui a gente tem, então, skimmers no mercado de diferentes portes, né? Percebam a diferença entre skimmers aplicados à aquariofilia e um skimmer aplicado à aquicultura de engorda, né? Então, aqui a gente tem já um skimmer, esse aqui em particular, de um curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, ele tem o tamanho de uma pessoa,
né? Eu falei antes para vocês ali na aula de desinfecção que a gente tem skimmers que medem 3 metros de altura, né? 2 metros de diâmetro. Tá? Então, nós podemos ter fracionadores de espumas de diferentes tamanhos e modelos, a depender da vazão de água a ser tratada. Não trouxe aqui nesse slide para vocês o dimensionamento do skimmer, tá? O dimensionamento, segundo o livro do Timmons, ele está muito pautado na área da seção transversal, e aí eu gosto muito desse slide aqui para a gente decidir, né? E no tempo de contato das bolhas que a gente vai ficar, né, aqui nessa região, tá? Para que a gente possa ter a produção de escuma e remover essa produção de escuma. Então, o dimensionamento é uma equação muito simplificada, né? Novamente, muito semelhante à que é com ozônio e com cloro, tá? Porque aí, nesse caso, é uma questão de você ter uma dosagem de vazão de ar em microbolhas, né? Só que, novamente, você tem que ter muito claro qual é o tipo de skimmer que você vai utilizar. Você pode ter esse fornecimento de microbolhas a partir de um nozzle, a partir de um pressurizador de ar, a partir de uma mangueira de microbolhas, tá? Então, tem diversas formas aí no mercado. E, atualmente, a gente ainda tem uma carência muito grande de estudos de eficiência dos fracionadores de espuma, tá? Então, a minha experiência em contato com os alunos que estão no mercado é que a gente ainda carece de parâmetros técnicos de projeto para poder dimensionar um bom skimmer, né? Então, a gente vai nos conhecimentos pretéritos. Se eu tiver uma água com proteína surfactante, ou seja, um animal que é rico em lipídios, seja na sua camada de pele, seja no alimento que ele come, eu já vou ter um indício de que o fracionador de espuma vai ser benéfico ao sistema de recirculação. Se eu estiver lidando com água doce ou com água salgada, isso também influencia. Por quê? Porque no caso da proteína surfactante e dessa conexão aqui com a bolha de ar, nós temos o que a gente chama, nós temos que considerar a tensão superficial da água, né? E a tensão superficial entre água doce e água salgada, ela é diferente, fazendo com que a gente se beneficie dessa eficiência de conexão bolha-ar em água salgada, tá? Porque aumenta a densidade da água, né? O sal muda as características dessa água do mar e faz com que essa conexão bolha-partícula seja mais eficiente para a água salgada do que para a água doce. Mas eu não quero que vocês saiam dessa aula pensando que um skimmer só pode ser usado em água salgada. Não é verdade. Tá? É mais comum ele usar em água salgada, porque os peixes de água salgada normalmente têm essa camada lipídica já na sua pele. A água salgada facilita esse contato bolha-partícula, tá? E a ração normalmente utilizada para os peixes de água salgada é uma ração que tem um teor de lipídios maior, né? Então, tem um teor maior de proteína surfactante. Isso faz com que o uso do skimmer em cultivos aquícolas de água salgada seja realmente bastante interessante, né? Bastante necessário, tá? Posso usar skimmer em água doce? Pode, desde que você tenha a mesma característica. Um peixe que tem camada lipídica, que vai estar soltando esses lipídios aí na água, um peixe carnívoro que tem uma demanda de lipídios interessante e que vai gerar, então, vai dissipar na água resíduos de proteína surfactante e, portanto, um skimmer vai ter um papel importante ali num sistema de engorda, né, desse animal, tá? Então, é isso que eu queria deixar vocês cientes disso. E para finalizar essa aula, a gente pode também associar essas bolhas de ar com ozônio. Então, ao invés de nós
dissiparmos aqui ar atmosférico, nós podemos dissipar ozônio. Quando a gente faz isso, a gente aumenta o poder de oxidação e de tratamento dessa água, fazendo com que, para cultivos, principalmente os da área de manutenção de espécies aquáticas, quarentenas, né? Manutenção de reprodutores em que a densidade é baixa, né? Você possa ter já um benefício de instalar um skimmer acoplado a um gerador de ozônio e conseguir aí um tratamento bastante eficiente em termos de remoção desses sólidos suspensos, oxidação da matéria orgânica e desinfecção dessa água. Então, é um combo, né? 3 em 1, tá? Por que isso não é feito, então, de maneira, né? Se é essa a 8ª maravilha, por que isso ainda não é feito? Porque nós carecemos de parâmetros de projeto. Então, existe muita insegurança ainda nesse dimensionamento, não são todas as empresas que dominam essa técnica, tá? Mas a gente vem encontrando cada vez mais skimmers com ozônio acoplado sendo utilizados para aquicultura. Tá bem? Então, encerro aí a nossa aula de hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Opa, tenho 4 alunos online. Que maravilha. Alguma dúvida? Ok. Vou interromper a gravação.